Olá, Brasil! Estou aqui hoje para dar uma satisfação aos inúmeros seguidores, aos inúmeros empresários que estão em todo o Brasil, o do qual pergunta o porquê que o Cido e a Carita desistiu da Amway, mesmo alcançando um nível de duplo diamante. Um nível que pouquíssimas pessoas no mundo chegou. Como existe várias pessoas falando muita coisa, uns mentindo, outros difamando, outros inventando conversa, e em resposta a todos os empresários do Brasil, da nossa organização, também de outras organizações, para que possa entender o real motivo por que Cido e a Carita desistiu desse negócio chamado Amway, um projeto que nós iniciamos há 14 anos atrás. Lembramos desde o primeiro bônus que nós ganhamos quando iniciamos esse negócio. Primeiro, saímos de uma empresa onde eu tinha uma renda relativamente boa em 2011, já tinha uma renda de mais de 20 mil por mês, mas fui seduzido por uma apresentação de plano de negócio onde mostrava 4, 5, 6 milhões que poderiam ser ganhos. Então eu fiz uma comparação lógica e falei, sou dentro desse negócio. E de lá para cá trabalhamos muito duro, mas forte mesmo. Eu lembro de 40 dias viajando, dormindo em redes, na casa de pessoas ao redor do Brasil, com viagens longas para poder chegar onde nós chegamos. E esse trabalho foi um trabalho muito forte, onde eu ensinei o Brasil a fazer vendas na rua, onde eu saí na rua em cada estado nesse negócio, ensinando pessoas a fazer um negócio e chegar a diamante em 5 anos de trabalho. Não somente há 5 anos, desde quando nós chegamos 5 anos a diamante, nós mantivemos o nível de qualificação, qualificando todos os anos, porque nós estávamos viajando. Todo o dinheiro que nós ganhávamos desse negócio, nós investimos no negócio, porque nós acreditamos num projeto muito grande e duradouro. 5 anos diamante, 10 anos duplo diamante. Em plena pandemia, nós alcançamos o nível de duplo diamante. Para isso, tivemos que mudar de Cuiabá, moramos 3 anos fora em outro estado, para construir um negócio em outro estado, aonde chegamos a duplo diamante naquele período. Com o mesmo sofrimento, viajando, com o neto recém-nascido, mas nós tínhamos em mente algo muito grandioso, aonde uma expectativa em cima daquilo que nós tínhamos visto, a vida que poderia ter um diamante, porque assim nós fomos mostrado pessoas ganhando muito dinheiro, e nós então acreditamos nesse projeto. Então foi muito árduo, sim. Eu e a minha esposa somos o fruto do trabalho do porta a porta na rua. Graças ao método de venda que nós fizemos, nós chegamos a esse nível e mantivemos o nível de qualificação durante todo esse tempo. Trabalhamos, até que algumas coisas começaram a acontecer. Então até o nível de diamante foi tudo normal. Quando nós alcançamos o nível de duplo diamante, aí começaram os problemas. Que na realidade ninguém chuta um cachorro morto. Já está morto mesmo. As pessoas só começam a ser incomodadas quando você começa a crescer a mais que todos e mostrando sua capacidade, o seu perfil, sua liderança. E quando nós alcançamos o nível de duplo diamante, sim, começou os problemas. Começou a ser atacado por todos os lados, como duplo diamante. Todo mundo já começou a denunciar. Eu lembro até uma coisa muito interessante, que eu tenho que passar isso, e isso que eu vou começar agora vai ser um dos pivôs ao longo da trajetória que vai ser exposta nesse vídeo hoje. Claro que, primeiramente, eu não posso reclamar da Amway. É uma empresa extraordinária, está no mundo todo. A Amway é uma empresa genuína, uns produtos extraordinários, maravilhosos, paga em dias todo o que deve, não deve nada para ninguém. Então a Amway eu não posso reclamar nada. Se tudo que aconteceu hoje não foi a Amway, foi as pessoas que trabalham na Amway. Pessoas erram, pessoas é humano. Mas quem trabalha, as pessoas que são passageiras, quem está na Amway, fica ali, lá trabalhando ali até o dia que desiste. Mas as pessoas que estão na Amway, passageiras. Nos últimos 5 anos, quantos presidentes passaram? Quantos diretores passaram? É uma coisa absurda. Então, são as pessoas que fizeram o que fizeram e no qual colocou nessa posição agora. Mas um fato que eu tenho que lembrar é quando nós chegamos a duplo diamante em 2021, foi 20 na pandemia, quando nós postamos no grupo do WhatsApp, estavam os líderes, diamante executivo, beleza, tudo bateu palma. Quando eu postei o flyer duplo diamante, coloquei no WhatsApp, na mesma hora líderes saiu do grupo imediatamente. Isso caracteriza o quê? Uma grande inveja.
E essa pessoa que fez isso está envolvida em vários problemas hoje que aconteceu, do qual culminou para nós sair da empresa também, porque a empresa foi, como que diria, ela foi parcial em muitos casos. Então, por ser parcial, nos fez simplesmente desiludir com o projeto e começamos a abrir os olhos para um monte de coisa do qual nós não abríamos. Na realidade, o que a Amway tem de bom e forte é simplesmente algo belíssimo. Nós somos encantados por as promessas, pelas viagens, o reconhecimento maravilhoso que todo mundo sonha. Então isso nos encanta e às vezes não deixa nós cego para algumas oportunidades que surgem, do qual tem um barril de ouro do lado, mas você continua olhando para um barril de chumbo que está junto com você, porque você simplesmente fica cego para um monte de coisa, porque o trabalho é muito bem feito. Estruturado para que você não consiga ver um barril de ouro assim para você pegar e ficar milionário. E você está ali com um barril de chumbo sem valor nenhum e você às vezes não consegue ver porque é feito muito bem um trabalho. Então isso é o que eu quero relatar aqui hoje para todo mundo. Esse vídeo vai relatar aqui algo que aconteceu. Não vou mentir, os fatos que eu vou colocar aqui a lei da liberdade de expressão permite que eu faça isso, por mais que eu vou tentar aqui fazer tudo possível dentro da própria regra da lei brasileira, que eu possa externar o que ocorreu conosco nos últimos anos e do qual nos levaram à desistência, largar de mão esse negócio e partir para os projetos maravilhosos, melhores e maiores que podemos trabalhar. Aí foi daí para frente, começou a denunciar, porque nós chegamos a duplo diamante na pandemia, aí começou as denúncias. Tudo que você fazia vinha denúncia. Isso de fato. E agora eu relembro que pós-pandemia tivemos uma reunião de líderes em São Paulo e todos nós tínhamos que levar umas propostas de trabalho. E nós levamos a proposta de trabalho. E nessa proposta de trabalho tinha várias coisas que eu estava solicitando e umas delas era patrocínio do material de trabalho que nós precisávamos, que era um material, um catálogo de mostrar plano, que tinha dado certo, que uma vez nós tínhamos ganhado esses catálogos que a empresa deu para nós, e deu muito bem. E eu fui até a Amway levando a proposta que ela fabricasse para nós a ideia. Aí estava toda a cúpula reunida, estava presidente, diretor, gerente de negócio, todo mundo reunindo, e eu apresentei essa proposta. Aí foram para a reunião. Aí chegou a proposta, estava aprovado fazer, como sob algumas condições. E nós aceitamos as condições. Eles não poderiam fazer, que não tinha verba para isso, nós entendemos, mas que nós podíamos fazer esse material, dentro de algumas regras, que cada um fizesse com a editora, podia ir direto com a editora, não poderia vender o material, o líder pegava com a quantidade, ele mesmo comprava com a editora, e assim ficou certo. Aí eu solicitei para a empresa, olha, eu preciso do material de qualidade para fazer esse material. 1 ano e 8 meses eu atrás do material. Mandava e-mail toda semana, pedindo material com grande qualidade para poder fazer o material. Trocou gerente de negócio, trocou quem era do INA, trocou o diretor, trocou presidente, trocou todos. 1 ano e 8 meses depois eu não tinha o material na mão, que foi mandado, não era de qualidade. Aí até que nós tomamos a providência, pegamos o mesmo material que tinha digital e fizemos um catálogo. Fizemos um material dentro da regra que tinham pedido para nós, certinho. Só que quando nós fizemos, todos que estavam envolvidos já tinham saído da empresa. Todos. Resumindo, aí veio uma denúncia para a empresa, só que não tinha trocado era o Princípios Comerciais, que estava ali, o mesmo advogado, ele estava no negócio. Quando veio a reclamação, nós justificamos, beleza, foi autorizado, a Amway permitiu que fizéssemos e fizemos. Fechou o ano fiscal em 2024, aí vem o final o bônus anual, eu olho faltando um valor considerável. Eu mandei um e-mail para poder perguntar onde estava o motivo daquele dinheiro que estava negativo. Aí a empresa disse que realmente estava errado, estava descontado, e ia ver por que veio o desconto. No dia de viajar para Cancún, nossa viagem era às 5 da tarde. Às 11 horas da manhã fizemos uma reunião com os princípios comerciais, com mais alguém lá da Colômbia ou da Argentina, falando em espanhol, do qual explicando que o nosso bônus foi cortado
Porque nós estávamos vendendo um material que tinha sido autorizado. Primeiro que nós estávamos vendendo, mas falar que nós estávamos vendendo o material, cada líder solicitou a sua quantidade direto com a editora. E ali tinha as alegações, eram mais absurdas. A mais absurda, coisas absurdas que estava ali dentro, que estava alegando. E era a cópia fiel do playbook. E lá dentro estava ilegal, que estava dentro do conteúdo, que não podia estar ali dentro. Só que era cópia fiel de um tal de playbook que tem digital. Que diz que nós estávamos fazendo promessas, alguma outra coisa a mais, que não devia, fazendo coisas absurdas. Naquele exato momento, nós decidimos que não ia nem para a viagem. Daí veio falando, não, vão, é importante, ligou lá o presidente, eu quero vocês aqui. Fomos para a viagem. Mas naquele exato momento, minha esposa parou de trabalhar na Amway. Em 2024, com esse episódio, minha esposa falou, Cido, você não pode confiar mais na Amway. Ela não é de confiança mais com isso que ela fez conosco. Quebrou-se uma confiança naquele exato momento. Porque tudo aquilo que foi falado tinha que estar escrito, então, e assinado, porque trocou todo mundo na Amway, fomos punidos com a perca do bônus, sem ninguém avisar ninguém, sem aviso prévio, apenas tirou o seu bônus. Se nós não vamos olhar no extrato, não sabíamos quem tinha tirado esse bônus. E ninguém nos avisou de nada. Se não eu mandar um e-mail questionando, não sabia que tinha confiscado, naquela época, 60 mil reais do nosso bônus, naquele mês, que era uma premiação, por ter mantido a qualificação por mais um ano, como diamante. Então, resumindo, a Carta daquele dia em diante, a Carta parou de trabalhar, e eu comecei a trabalhar sozinho, porque a Carta decidiu que não ia mais trabalhar, que não confiava mais na empresa, quebrou-se uma confiança nesse negócio. E 2 anos eu comecei a trabalhar sozinho, e a minha mulher realmente parou de trabalhar no negócio, desistiu. E na realidade que muitas coisas aconteceram. Da pandemia para cá, onde nós chegamos a Duplo Diamante, ali começou um desinvestimento no Brasil, onde tínhamos escritório no Brasil. Hoje as pessoas trabalham em home office, se reúnem 2 vezes por semana. O presidente que tinha no Brasil, não existe presidente no Brasil, esse presidente está lá no México, diretor de vendas está lá no México, marketing está lá na Argentina, gerente de vendas está na Argentina. Então, na realidade, aquele apoio que nós tivemos, lojas que nós tínhamos foram embora. Então, aquela estrutura de crescimento e investimento no Brasil acabou. Logística é o grande problema da nossa organização na época, do meu negócio, que foi um grande problema. Eu fiquei 3 anos trabalhando no estado. As pessoas demoravam 40 dias para receber um produto. As pessoas faziam uma compra num cartão de crédito e nós arrumávamos um problema na vida das pessoas, porque as pessoas compravam um produto, venciam o cartão de crédito e o produto não tinha chego. A pessoa desistia, ia para o Serasa e nos culpavam por isso. Tanto que não existe mais praticamente ninguém nesse estado trabalhando, porque o investimento da empresa no crescimento acabou. Hoje, na realidade, nós estamos no Brasil fazendo um trabalho aguentando em cima de promessas e promessas de melhoria, promessas de melhoria, promessas de melhoria. E você começa a observar que em 14 anos você não conseguiu crescer. E eu comecei a analisar, 14 anos de trabalho aonde eu cheguei. Hoje eu tenho a idade que eu estou hoje. Mas quanto tempo eu vou continuar esperando que melhore, que as coisas vão mudar? Então isso começou a abrir os olhos para a perspectiva de crescimento, que não era bem assim. Eu tinha que fazer alguma coisa, porque eu não posso mais ficar acreditando, não poderia mais ficar acreditando que ia mudar, que ia melhorar, em cima de promessas que haviam sido acontecendo todos esses anos e não aconteceu, e não acontecia. E não vai acontecer agora, por agora. Então isso pesou muito também na nossa decisão, no que nós decidimos a não mais continuar no projeto, porque nós perdemos a esperança e que não acreditamos mais que ia ser fácil mudar, porque hoje os olhos estão voltados para outros pontos estratégicos, não mais no nosso Brasil. Então agora, um dos motivos, tiveram várias denúncias. Um líder nosso, em uma determinada região, no sul, pediu ajuda. E quando você chega a um nível, como nós, Duplo Diamante, você não pode procurar ninguém na profundidade para poder falar de negócio. Isso nós sabemos disso. Mas o líder pode procurar você, isso é a regra. Eu chamava de mentoria. Então, se lá embaixo alguém quer um mentor, vem falar comigo que eu vou mentorear essa pessoa. Isso é normal. Então, um líder lá embaixo na profundidade, onde está abaixo de alguns diamantes, o líder que não se dá bem com o líder dele, que ele alegando que o líder dele estava atrapalhando o trabalho, prejudicando o trabalho,
que ele fala até hoje que na pandemia quase matou eles, que ele precisava de ajuda morando 100 quilômetros e não ajudava ele. O líder me pediu ajuda na pandemia, eu fui lá ajudar ele na pandemia, de ônibus, com máscara, e ajudei eles, mantinha eles vivos no negócio. O líder me pediu ajuda. Só aí eu falei para ele, esse líder, olha, você tem que formalizar isso junto com a empresa. Aí no dia 6 de junho, eu liguei para os princípios comerciais da empresa e falei, olha, um empresário na profundidade, está abaixo de outros diamantes, me pediu ajuda. E o advogado falou, olha, você manda ele mandar um e-mail para a empresa para você se proteger sobre alguma coisa. Eu avisei ele, isso ia chegar lá dia 8. Eu falei com o advogado dia 6 ou dia 7, na manhã. Eu estava em São Paulo, lembro até hoje. Então, e esse líder, quando eu falei, você avisou o seu diamante que eu vou te ajudar? Ele foi lá na casa desse diamante e foram falar com eles que ia pedir ajuda para o Cido ajudar eles. E já tinha chamado que eu estava indo lá. Esse relato desse líder, o diamante, quando ouviu isso, começou a tremer em cima da mesa, começou a tremer, mas beleza. E foi embora. Aí o líder, esse líder diamante, mandou várias mensagens para esse Platina. Várias mensagens. Falando as atrocidades a respeito da minha pessoa. Barbaridades, uma coisa absurda. Para o cara, tudo isso para o cara não me receber na casa dele, para mim não ajudar ele. Coisas... Movido por ciúme. Movido tudo por ciúme. Veja bem, esse mesmo líder foi o mesmo cara que saiu do grupo do WhatsApp quando eu postei novos duplo diamante do Brasil, saiu 1 segundo depois. Esse mesmo líder, tá certo? O mesmo líder. Falou barbaridades para o Platina não me receber. Mas não adiantou. O Platina estava decidido que vai me receber na casa dele. Então, viu que não conseguiu, esse mesmo líder chamou o irmão dele, que é outro líder, para poder fazer alguma coisa, que eu não podia ir lá ajudar ele. Daí esse líder chega na casa dele e falou barbaridade, coisas absurdas da minha pessoa. Tão absurda que o próprio Platina ficou assustado de me receber na casa dele, porque esse próprio líder falou que ele era louco de me receber, que ele tinha uma menina de 13 anos dentro de casa, que ele não podia receber eu dentro da casa dele. Não vou entrar em detalhes, isso já está... Processei todos eles, está tudo processado na justiça. Eu já vou dar mais detalhes sobre isso, porque a pessoa simplesmente falou as barbaridades para que eu não fosse na casa dele, não me receber. Quando eu cheguei lá, estava até assustado o líder, como que ia colocar na casa dele um duplo diamante, tão perverso, com tantas coisas más que eu tinha feito na minha vida, que eu fiz, que ele era um louco me pegar na casa dele. Beleza. Só que antes disso também, não parou por aí. Então, como eles não conseguiram fazer isso, o que eles fizeram? Ligou para o amigo Crossline, que era o mesmo trio da denúncia na pandemia, para que ligasse para um empresário na profundidade que tinha entrado, esse empresário tem um perfil de líder, um empresário que fazia 30 anos que não via esse Crossline, 30 anos, se encontraram numa convenção, trocaram o telefone, mas nunca falou com ele, 30 anos sem falar. Pensando que não, antes que eu chegasse na cidade no domingo, na sexta-feira esse Crossline liga para esse empresário na profundidade de uma tremenda interferência no negócio para falar barbaridades, um Crossline. Que você não pode receber o Cido aí, que o Cido fez isso, fez aquilo, você é maluco, não faça isso, cara, vai acabar com o seu negócio, vai acabar com a sua vida, não é sério, tudo isso. Veja bem, o trio da pandemia estava agindo. Tudo isso foi denunciado para a Amway. O Platina fez várias denúncias, eu fiz várias denúncias. A empresa que tinha que resolver isso no âmbito não resolveu. Tanto que não resolveu que eu tive que mover um processo fora particular contra essas pessoas, que está em segredo de justiça, logo será passado para todos, porque a empresa que devia ter feito alguma coisa não fez. Tudo que nós denunciamos que foi feito, cara, um Crossline ir na casa do Platina, falar mal do duplo diamante, isso é uma interferência grave, passivo de muitas punições. A empresa não fez nada. A empresa ficou de ligar para os empresários para confirmar, nunca ligaram para poder depois da denúncia. Até hoje nunca ligaram, mas a denúncia que esse trio fez, a empresa colocou em pauta tudo isso.
Mas as denúncias que nós fizemos, não foi feito nada. Ficou por aí, porque agora esse mesmo Platina, esse mesmo líder que fez tudo isso, denunciou que eu estava interferindo numa linha que o próprio Platina mandou e-mail para a empresa. Mandou e-mail no dia 9 de junho, ele mandou e-mail para a empresa. Eu fui copiado no e-mail. Esse e-mail foi lá dentro, voltou e disse que ele não podia ter a mentoria minha, sendo que qualquer um pode ser mentor quando ele pede ajuda. Olha só, proibiu até ele de eu mentorear ele, disse que ele não podia pegar minha mentoria, tinha que procurar o líder, que ele não conversa com o líder, não tem amizade com o líder, mas ele tinha que procurar essa pessoa. Então esse é o motivo número 1. Quando nós chegamos ao nível de duplo diamante, começou um monte de denúncia. Os próprios líderes nossos ligavam para minhas filhas para perguntar onde é que nós estávamos trabalhando, onde nós estávamos. Esses mesmos líderes começaram a nos denunciar para a empresa. Já pensou, quando você está num negócio, onde o líder seu começa a denunciar você do trabalho que você está fazendo, porque nós estávamos divulgando, crescendo, começou as denúncias. A empresa, ao invés de proteger, conversar e falar de crescimento, estava para nos cortar o nosso trabalho, o que nós estávamos fazendo, porque começou denúncia do nosso próprio trabalho. Aí uniu o líder acima de nós, um downline e um crossline, na pandemia começou a nos denunciar para a Amway. Em vez de estar preocupado e nós estar puxando o Brasil para o crescimento, que estava todo mundo dentro de casa parado, nós demos a cara a tapa, fomos para a rua trabalhar em plena pandemia, usando máscara, e começou denúncias, porque nós estávamos fazendo reuniões caseiras, reuniõezinhas nós estávamos. Quem é que fazia as denúncias? Meu patrocinador, meu downline e um crossline, um grupo de amigos. E aí começou várias denúncias na própria pandemia. Aí na época, em vez de estar preocupado com o trabalho, nós tínhamos que estar preocupado com essa questão das denúncias que vinham. E a nossa empresa, ao invés de estar preocupada com o crescimento, estava preocupado em nos punir e nos cortar, nos estimular um trabalho, que é a preocupação dela. A empresa devolveu o bônus, mas como se pode? Uma empresa que corta o seu bônus, não avisa, não fala nada, e você, além de perder o bônus, você tem que descobrir que foi tirado, senão você ficaria por isso mesmo, sem nenhum aviso. Nesse exato momento, eu e minha esposa perdemos a confiança de que não podia mais confiar na empresa. Porque uma empresa que faz isso, o que ela poderá fazer? O que ela poderá fazer com você? Isso foi em 2024. Então aí começamos sim a olhar, não mais com bons olhos que nós vimos o negócio, mas com maus olhos, porque não tinha mais a confiança na empresa, que nós acreditávamos tanto que ia nos dar suporte, que ia nos fazer crescer, que ia poder confiar nossa vida, onde nós íamos aposentar e viver feliz para sempre. Nós vimos que não era bem assim a situação. Bom, o trabalho continuou, mas as denúncias continuaram. Todas as denúncias. Tudo que nós sempre fizemos foi para ajudar o empresário, fazer o trabalho pensando no empresário. Esse foi o nosso trabalho que nós fizemos a vida toda. Lembre que eu falei anteriormente para você que o crossline, o meu patrocinador e um downline começou a nos denunciar durante a pandemia. Que denunciou, cheguei às denúncias na minha mão e nós sabemos quem que nos estava denunciando, porque um deles confirmou para nós quem era o que estava denunciando. E ele disse que ele foi envolvido, porque o meu patrocinador ligava para ele toda semana, você viu, olha só, tem que pegar, tem que denunciar, tem que fazer aquilo. O patrocinador seu, nós estamos falando do patrocinador, que o qual devia estar preocupado, porque você é o maior PIN, é gigante, se você desiste, tudo acaba. E o patrocinador fazia isso. Olha só como que você vai trabalhar no negócio onde o patrocinador quer matar você no próprio negócio. Bom, esse mesmo trio não para por aí. Eles foram os pivôs de muita coisa que aconteceu e nesse negócio, do qual a nossa empresa foi omissa em todos os quesitos, foi omissa, que tudo era repassado, tudo era denunciado para a empresa. Então agora para frente, vou relatar o que aconteceu nos últimos anos, para vocês terem ideia, formar a sua opinião sobre o que aconteceu e ter suas próprias respostas para você mesmo. Uma coisa bem interessante, no ano passado, nós mantemos a qualificação novamente, e quando nós tivemos a qualificação, nós fomos colocar no papel a nossa vida financeira. Eu comecei a olhar para algo que eu até então tinha fechado a minha mente nos últimos 14 anos, só vivia esse negócio, comia esse negócio, bebia, dormia, acordava falando desse negócio. Eu fechei a mente para tudo. Então, desde outubro,
Eu parei com o negócio Amway, só atendia quem procurava, parei tudo e comecei a dedicar a outro negócio que nós estávamos desenvolvendo e não mais dedicando ao negócio Amway. Então tudo isso aí aconteceu em outubro do ano 2025, para cá nós decidimos dedicar a outro negócio. Agora vamos para o caso número 2. O líder nesse negócio, nós como estamos no campo trabalhando, é nós que vamos na casa mostrar o plano, nós patrocinamos, nós pegamos pelo braço, nós ensinamos a vender, ensinamos a patrocinar, ensinamos tudo. Além disso, nós ensinamos ele no financeiro, ajudamos ele a economizar dinheiro, não gastar dinheiro, a ele ganhar mais dinheiro. Fazemos tudo isso, é nós que fazemos no campo. Tudo isso. E nós somos responsáveis pelos empresários que nós colocamos, porque muitos deles saem dos empregos baseado nas vendas que nós fazemos. A maioria pede demissão. Você acaba sendo responsável por tudo na vida dessas pessoas. Empresários que não têm carro para trabalhar, empresários que trabalham de a pé, não conseguem viajar porque não tem carro e quer mais renda. Então nós estamos preocupados com tudo. Então, o líder que está ali na frente de batalha com o empresário, que sente as dores do empresário, o bom líder, porque esse é o bom líder, que o líder, nem todo líder é bom para poder ter essa visão. Então você ajuda em todo sentido. Assim como os líderes no passado me ajudaram em outros negócios, em outras empresas, eu aprendi a como liderar. Aprendi que somos 30 anos de liderança que eu tenho na área de vendas e liderança. Então, você sabe como funciona isso. Você prepara o terreno para que o empresário fique no negócio, fique muito tempo. Quando o empresário quer sair do negócio, vai lá e convence, e pega, ajuda, ensina, empresta cartão, empresta dinheiro, faz de tudo para o empresário manter. Então você acaba sendo responsável pela vida desse empresário. Aí, eu como um líder preocupado, sei que tem empresários que trabalham a pé, que reclamam se tivesse um carro, poderia trabalhar mais, poderia ter resultado. Então, me ofereceram um consórcio para mim, que era contemplado rápido e tinha um investimento. E eu mando na linha, num grupo, na comunidade, para que as pessoas queiram comprar um carro e não tem dinheiro para comprar um carro, surgiu um consórcio que eles podem fazer esse consórcio, que quem está vendendo disse que prometeu sair com rapidez. E para aqueles que estão gastando dinheiro, pode fazer um investimento, que o vendedor do consórcio daria mais informações. Mandei isso para o grupo. Resumindo, foi uma denúncia para a empresa, e a empresa acatou a denúncia como que eu vendendo consórcio para os empresários. Olha só, eu vendendo consórcio. Então isso aí quer dizer, o entendimento de quem está dentro da empresa, que não sabe nada de liderança, eles deduziram que eu estava vendendo, mas não sabe o que você está fazendo pelo seu empresário no campo. O trabalho que você faz preocupado com o empresário, ela não conhece, ela desconhece, mas ela achou que estava vendendo consórcio, e isso é o motivo número 2. Agora vamos para o motivo número 3. O motivo número 3 é simples. Começou a nova tributação no Brasil. Nós, muitos empresários, a maioria, usa cartão de crédito nosso. E nós sabemos que agora, a partir de agora, vai ser muito complicado. Todo mundo vai pagar imposto em cima de faturamento. E os empresários que estão vendendo produto na rua, eles estão tendo faturamento na rua de 5, 10, 15, 20, 30, 40 mil. Com a margem de lucro às vezes pequena, vendendo de todas as formas. E nesse exato momento, eu como líder preocupado com esse empresário, porque lá no ano que vem, quando esse empresário cair na malha fina, que ele não sabe o que está acontecendo, ele vai culpar a empresa. Cabe a nós antecipar um problema. E eu comecei a mandar no grupo várias informações, como a nova regra, que eles têm que abrir conta jurídica, que não pode pegar na conta física, que vai pagar 27%. E eu comecei a procurar alternativas para que o empresário pudesse trabalhar de uma forma segura e avisando eles um problema que vai escalar lá na frente, que a empresa estava preocupada dela, que todo mundo tem que emitir nota fiscal para ela, isso está tudo bem, está dentro da lei. Mas quem está preocupado com o empresário somos nós. Então, nós estamos preocupados com o empresário. Tanto que todo mundo parou de emprestar cartão de crédito, o empresário começou a ter dificuldade. Aí eu comecei a colocar no grupo todas essas informações. Eu buscando alternativa para o empresário trabalhar. Encontramos uma tecnologia que vai ajudar com o empresário dentro da lei. Veja bem, dentro da lei. Dentro da autorização do Banco Central, do Bacen, tudo certo. Mas alguém ouviu alguma coisa e falou para a empresa, tem uns prints, eu tenho um print de tudo que eu mandei, está tudo registrado, está tudo documentado, tudo isso aí, que eu estava induzindo o empresário
com uma coisa que a empresa está sonegando imposto, para as pessoas sonegar imposto. Bom, isso aí tudo tem prova, dentro da regra, dentro da lei, e a empresa vai ter que provar isso, que eu estou induzindo as pessoas a sonegar imposto, que eu estava trabalhando contra as regras, que era uma empresa trabalhando dentro da lei. Então, isso vai caber para ela agora provar isso, tá? Isso aí fica tranquilo. Resumindo, saiu o motivo número 3. Número 3. Vamos agora para o motivo número 4. O 4 é interessantíssimo. A empresa tira produto, sai produto do mercado, o tempo todo vem, promete uma coisa e não cumpre, prometeu um produto que não vem, que é um tal de um garlic, que está em falta no Brasil, e pessoas precisam dele, porque questão de saúde. Pessoas que têm problema de saúde. Eu faço uso do produto todos os dias. Aí eu, numa viagem para a Colômbia, trouxe algumas unidades para consumo. E eu mandei mensagem bem claro, que é para consumo, que não é para revenda, tudo foi bem informado. Eu trouxe as unidades. Cara, mandaram denúncia para a empresa, aí tudo bem. Só que a empresa queria que eu falasse o nome do empresário na Colômbia que me entregou esse suplemento. Eu falei que não vou falar. Pode me punir, mas eu não vou entregar a pessoa que me entregou, que vocês vão punir a pessoa. E ela inocentemente, eu pedi, ela trouxe para mim, eu não vou entregar o nome da pessoa. E veio também. Então a empresa estava... O fato de eu não falar o nome da pessoa que me entregou o suplemento, a empresa me puniu por isso também. Já vou falar das punições. Então, isso aí foi outro motivo que a empresa veio me punir. Então, por quê? Como eu fui militar, eu nunca aguento o parceiro, não entrego o parceiro, então me pune a mim, mas não quem me entregou. De maneira, jamais eu faria isso. Isso aí é algo íntegro meu. Então, resumindo, eu não passei informação disso para frente. Então, tudo isso aconteceu e no dia 19 de março de 2026, recebo um e-mail da empresa, cortando nosso bônus por 3 meses. Um bônus de R$29 mil que o diamante ganha. Não é gigante, mas simplesmente por ter feito isso. Cortou o nosso bônus e a viagem para a África, que nós somos qualificados, sempre qualificamos. Então cortou tudo. 19 de março ela cortou, mandou e-mail cortando o nosso bônus e nossa viagem. Naquele exato momento, ela não cortou o bônus. Naquele exato momento, Cid e Carita decidiu que Amway era passado. Só que até então, nós achamos injustiça pura. Então nós queríamos que desbloqueasse o bônus. Então, fomos à tratativa, e-mail para Michigan, esperando que voltasse o bônus, e a viagem também alguma coisa, estava até na esperança. Então, como no dia 19 de abril, recebemos o e-mail que ia manter a punição. Bom, falei, então agora, já que é assim, vamos oficializar a nossa saída. E fiz um flyer e mandei para todo o Brasil que nós estávamos saindo da Amway. No dia 19 de abril. Saímos da Amway. Porque tem muita gente falando que nós fomos cancelados o nosso contrato pela Amway. Não. Nós saímos da empresa. Nós decidimos sair da empresa depois de tudo isso que aconteceu. Quebrou a confiança, não se tem mais confiança, acabou. Ela foi parcial, ela não foi imparcial com tudo que aconteceu. Ela simplesmente acatou denúncias e nós temos provas de tudo. Tudo, registro de tudo que aconteceu. Então, em 19 de abril, eu soltei para todo o Brasil que nós não estávamos mais na Amway. E junto com essa postagem, eu postei no dia seguinte que ia gravar um vídeo explicando para todo o Brasil. Aí ela ficou tão desesperada, mas tão desesperada, que no dia 21 de abril, ela me manda um escritório contratado à parte, me manda uma notificação extrajudicial para mim não fazer o vídeo. Isso foi 2 da tarde, eu recebi. Eu li aquilo lá, respondi, ficou por isso mesmo. Eu não estou mentindo, eu não vou mentir, eu ia falar, a Constituição brasileira permite que eu fale a verdade, desde que eu não minta, eu posso falar a verdade. E quando chega 9 da noite, recebo outro e-mail. Agora, esse e-mail sim, dia 21 de abril, cancelando nosso contrato. Como tem gente falando que nós fomos
Cortado do contrato? Não, não, não. Nós saímos da Amway. Daí, o motivo era cancelar o contrato. Porque eu ia lançar um vídeo. Olha só, um vídeo que vai ser lançado, que não foi lançado, é o motivo que ela cancelou meu contrato. Número 1. Ela deu 2 motivos para cancelar o contrato. Primeiro, o vídeo que eu ia lançar. Segundo, me acusando de praticar fraude no Brasil de sonegação fiscal. Olha só. Primeiro, do vídeo que eu vou lançar e me acusando de sonegação fiscal, que a Amway estava dentro da regra e eu ia incentivando a sonegação fiscal no Brasil. Então esse foi o motivo que ela cancelou o meu contrato. Isso foi fantástico, extraordinário, entendeu? Então essa é a realidade, tudo que aconteceu. Então imagine só, como confiar, como trabalhar numa empresa que fez isso. Então cabe você analisar agora friamente tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu estou contando, tudo que eu estou pondo para vocês, se realmente tem que confiar, ter esperança como as pessoas têm. Então, gente, veja bem, isso fica bem claro. Nós saímos, nós decidimos não sair. Analisamos muitas coisas. Nós fechamos os olhos por 14 anos. Nós fomos simplesmente brindados por um monte de coisas que vem lá fora que são extraordinárias para você mudar de vida, e você se brindou por tudo. Amigos meus ficaram ricos, milionários lá fora, e eu falando que não, aqui ia ser melhor, maior. Só que eu estou há 14 anos, e olha a renda que eu tenho com 14 anos nesse negócio trabalhando, e nós começamos a analisar friamente isso. E tudo o que aconteceu culminou para a nossa saída da empresa definitivamente. Então, esse é o relato que eu tenho que passar para vocês, tudo que aconteceu nos últimos dias, tudo que ocorreu, essa realidade única e crua para que você possa analisar agora friamente na sua casa, sentado e falar, o Cido está certo ou está errado. Primeiro ponto. E depois eu vou colocar outros vídeos no futuro, falar outras coisas que aí sim, do que aconteceu, de uma realidade de liderança, para que você possa analisar o cenário para um todo e analisar o seu futuro, beleza? Então, tá aí a todos vocês, um abraço gigantesco a todos vocês, empresários da minha organização em todo o Brasil, para aqueles que nos acompanham, aqueles que aprenderam a ganhar dinheiro conosco, estamos juntos, estamos em novos projetos, novos futuros e nos vemos por aí.